Oi, meu nome é B, esse é o canal Sapatômica, e hoje eu tô aqui para falar sobre a existência de mulheres translésbicas e sobre o que é ser lésbica. Bom, esse vídeo ele vai ser um pouco extenso. Durante ele, do início ao fim, eu vou falar sobre gênero e identidade de gênero, opressão de gênero, sexo biológico, o que é ser lésbica e mulheres translésbicas. Então eu gostaria de pedir a paciência de vocês, quem quiser realmente refletir sobre esse assunto por uma perspectiva talvez diferente das que você ouviu até agora, que assista o vídeo do início ao fim, porque senão você não vai conseguir pegar o raciocínio lógico inteiro, e aí a ideia vai ficar pela metade, vai ser a mesma coisa que não ter assistido nada. Então vamos lá, com muita calma, muita paciência, eu vou passar por todos esses tópicos tentando ser o mais explicativo possível. Antes de começar esse vídeo, eu também quero ressaltar que nesse vídeo eu não vou entrar na inclusão de pessoas não binárias. Eu acredito que esse é um assunto que tem que ser tratado de forma separada, tanto que eu tenho outro vídeo para isso. Vamos devagar, um passo de cada vez, que é para não virar bagunça no entendimento de pessoas que não têm essa vivência. O foco aqui será mulheres trans. Então vamos lá, eu preciso que vocês entendam uma coisa sobre gênero, opressão de gênero e sexo biológico. Mulheres trans são pessoas que tiveram o gênero homem imposto a elas ao nascer. Porém, elas não se identificam como homens, e sim como mulheres. E, portanto, são mulheres trans. O que é trans e o que é cisgênero? Cisgênero é quando você nasce, impõe um gênero a você e você se identifica como ele. Dizem que você é mulher e você se identifica como mulher. Quando você é trans, imporam um gênero a você e você não se identifica com ele. Então disseram que você é mulher, mas você não se identifica como mulher. Bom, gêneros, eles são uma construção social. Para quem vive numa sociedade ocidental como a nossa, quem criou os gêneros foi uma sociedade patriarcal, ou seja, onde o homem tem o poder máximo e o máximo de privilégios e o máximo de poder. E também é quem decidem sobre todo o restante da sociedade. Então, numa sociedade ocidental, os gêneros, eles são criados por uma sociedade patriarcal com um único objetivo, a opressão de gênero. Homens acima e todos os outros gêneros abaixo. É importante a gente entender que essa é uma discussão ocidental, porque em sociedades que não são ocidentais, como por exemplo as sociedades indígenas, a estrutura de gêneros ela é completamente diferente da nossa, e essa opressão de gênero, contra mulheres no caso, ela não existe. Logo, eu tô falando aqui, tô abordando a sociedade ocidental, que é onde eu e a maioria de vocês que estão assistindo residem, moram. Então, o que é a construção social de gênero? É quando a gente define, em primeiro lugar, que existem apenas dois gêneros, então são gêneros binários, homem ou mulher. E que para você ser homem, você tem que atender determinadas características e comportamentos, e para ser mulher, você tem também que atender a determinadas características e comportamentos. Então o homem, ele é o machão, ele é o mais forte, ele é o que não tem muita sensibilidade, ele é o que gosta de futebol, ele é o que sente atração por mulheres, ele é a cabeça pensante e decisiva da família, ele é o chefe da família. Já a mulher, ela é a submissa, ela é a delicada, ela é a doméstica, né, que tem que ficar em casa para cuidar dos filhos e da família, ela é a feminina, ela é a passiva, a submissa, tudo isso. Isso são papéis de gênero que a sociedade constrói, cria e impõe sobre as pessoas assim que elas nascem. Portanto, não é de ordem natural, não tem nada a ver com natureza, tem a ver com uma construção da sociedade para impor opressão de gênero. E já que não é algo natural, então significa que pode ser rompido e subvertido. Então vamos colocar uma coisa aqui. Mulheres trans se identificam como mulheres e, portanto, são mulheres. Ninguém escolheria fazer parte de um grupo social que tem expectativa de só 35 anos de idade, porque é um dos grupos que sofre mais violência e assassinatos no mundo inteiro. O Brasil é topo no ranking de assassinato de pessoas trans e também de acesso à pornografia trans. Pessoas trans são fetichizadas, violentadas e têm dignidade e afetividade, que são direitos básicos de todo ser humano, negados a elas, fora e dentro da comunidade da qual elas pertencem. Então, ninguém escolheria fingir ser trans só para te atacar num banheiro. Vamos começar por aí. Aí você me diz, mas existe sexo biológico. Bom, e eu tô aqui para te dizer que sexo biológico também é uma construção social. Por quê?
Muito simples. A partir do momento que a ciência descobriu a existência de pessoas intersex, ou seja, que nascem com dois sexos, e eu tô falando de órgãos mesmo, surgiram diversos estudos científicos sobre como se dá a construção biológica dos corpos de seres humanos. E a partir daí descobriu-se então que não existem apenas cromossomos XX e XY, como explicam nas escolas ainda até hoje. Na verdade, existe todo um espectro possível de combinações de cromossomos. Para quem quiser entender melhor, eu coloquei na descrição desse vídeo aqui um artigo escrito pelo Dr. Drauzio Varela explicando tudo isso em detalhes. Mas o que se conclui hoje, pela ciência médica de hoje, é que não existe simplesmente sexo biológico fêmea e macho. Isso é uma visão científica antiga, defasada, e já foi comprovado o contrário. Então já passou da hora de esse tipo de visão ser levado em consideração. O que existe são espectros de cromossomos e órgãos. O resto é construção social e opressão de gênero. Dizer que existe sexo biológico fêmea e macho é uma construção do patriarcado para oprimir pessoas que possuem vagina. E mais do que isso, é uma construção de opressão que foi criada lá atrás, ignorando a existência de pessoas trans. Então você pensar com essa cabeça é você pensar com a cabeça de um homem branco, hétero, cisgênero de 1800 e nada. Não, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que corpos de mulheres trans são corpos de mulheres. Não existe sexo biológico masculino no corpo de uma mulher trans. E isso não é a minha opinião pessoal. Eu acabei de apresentar todos os fatos sociais e científicos para o que eu estou dizendo. Então, antes da gente conversar sobre mulheres trans lésbicas e sobre o que é ser lésbica, vamos entrar no seguinte acordo. 1. Mulheres trans são mulheres. 2. Corpos de mulheres trans são corpos de mulheres. E 3. Mulheres trans lésbicas existem. Se mulheres trans são mulheres e os seus corpos são de mulheres, isso significa que também existem mulheres trans que se relacionam com outras mulheres e, portanto, são lésbicas. Eu vi vídeos por aí de pessoas querendo muito usar definição por dicionário. A definição por dicionário de lésbica é mulheres que sentem atração e se relacionam com outras mulheres. Não tem nada escrito sobre vaginas lá. Para estas, mulheres trans de quem eu tô falando, não existe sexo masculino na relação sexual entre duas lésbicas, sendo uma ou duas delas trans, que possui pênis, porque também é importante a gente considerar que nem toda pessoa trans tem o órgão genital que a gente acha que tem, e isso não é nem da nossa conta. Então não existe sexo masculino nessa relação sexual, porque não existe sexo masculino no corpo de uma mulher trans. São duas mulheres, ambas lésbicas, fazendo sexo. Bem, então você está dizendo que se eu não transar com mulheres trans, então eu sou transfóbica? E eu te respondo, sabe o que é transfobia? Transfobia é se recusar a reconhecer que uma mulher trans é mulher. Transfobia é dizer que uma mulher trans é menos mulher porque ela tem um pênis. Transfobia é dizer que uma mulher trans não pode ser lésbica porque ela tem um pênis. Transfobia é dizer que ser lésbica é só mulher de buceta que faz sexo com mulher de buceta. Transfobia é dizer que a sua amiga cis de buceta que se relaciona com uma mulher trans que pode ter um pênis é menos lésbica por isso. Transfobia é dizer que a sua amiga cis de buceta é menos lésbica porque ela se relaciona com uma mulher trans. Transfobia é dar risada e fazer piada com lésbicas cis que se relacionam com lésbicas trans. Transfobia é reduzir mulheres trans, que são seres humanos completos, com personalidade, aptidões, opiniões, vivências, afetividades, desejos, medos, qualidades, a simplesmente e apenas os seus órgãos genitais. Se você diz que respeita mulheres trans, mas você ri ou diminui uma lésbica cis porque ela pegou uma trans, eu tenho uma novidade para te contar.
Você não respeita e nem reconhece mulheres trans como mulheres, e isso é transfobia. Ai, bem, então você tá dizendo que eu tenho que transar com mulher trans? Porque a construção lésbica da maioria das lésbicas, ela se dá em lidar com buceta e não em lidar com pênis. Como eu já disse, em primeiro lugar, você nem sabe como que é o corpo dessa mulher trans. Em segundo lugar, é um pouco óbvio, porque afinal a gente nasce numa sociedade patriarcal e misógina que não ensina a gente a amar e sentir atração por corpos trans. Pelo contrário, ela ensina heteronormatividade e cisgeneridade. Ela ensina desde pequenos que corpos trans são anormais e incompreensíveis. E é por isso que pessoas trans são tão solitárias. Então, em primeiro lugar, vamos pensar em todos os condicionamentos da sociedade na qual a gente nasceu. Todas as coisas que essa sociedade condiciona na nossa percepção de vida. E em terceiro lugar, não. Definitivamente não. Você não tem que transar com mulheres trans. Você não tem que transar com uma pessoa que tem ou não um pênis. Ninguém está dizendo, a militância trans, ninguém está dizendo que você não pode ser uma mulher cis lésbica de buceta que se relaciona só com mulheres cis lésbicas de buceta. O ponto é entender que nenhuma lésbica é menos lésbica por se relacionar com uma mulher trans que tem pênis. Você tem o seu direito e tá tudo bem você centralizar as suas relações afetivas e sexuais apenas entre mulheres cis que possuem buceta. Faça isso se é o que você prefere e escolhe para si e se sente à vontade. Só não apague a existência de mulheres trans lésbicas. Só não apague a lesbianidade de mulheres trans lésbicas. E só não apague a lesbianidade de lésbicas cis que se relacionam com lésbicas trans. A comunidade lésbica, ela não é 100% igual. Dentro da comunidade lésbica existem cortes diversos. Cortes de classe, de etnia, de cultura, de identidade de gênero. E, portanto, não somos todas iguais e não nos relacionamos de forma todas iguais. Além disso, ser lésbica, na minha opinião, não tem a ver exclusivamente com ato sexual. Tem a ver com política, com status social, com resistência, com derrubar o patriarcado e com diversidade. Inclusive, para mim, chega a ser desrespeitoso querer reduzir a luta de séculos da comunidade lésbica a simplesmente uma luta pelo direito de chupar a buceta. Foi muito mais do que isso. Tem sido muito mais do que isso. Querer impor que lésbica é exclusivamente chupar a buceta é excluir mulheres trans do nosso meio, sendo que elas sempre estiveram ali. É nada mais do que conservadorismo disfarçado. Eu arrisco dizer que 2/3 da comunidade lésbica é composta por pessoas que não são cis e ou que não necessariamente possuem buceta. E se você não reparou isso, talvez seja porque você está vivendo dentro de uma bolha lésbica, cis, branca e padrão. Porque no momento que você sair dessa bolha, você vai perceber que a comunidade lésbica é muito mais diversa do que isso. E quando eu digo que a comunidade eu não tô falando de hoje, eu não tô falando de pessoas que estão tentando adentrar na comunidade e tomar espaço. Eu tô falando de pessoas que sempre estiveram lá, só que nunca tiveram as suas vozes ouvidas o suficiente pelo restante da comunidade. Para finalizar, se você tem uma opinião diferente de tudo que eu disse aqui, você tá no seu direito e eu não vou discutir com você, até mesmo porque eu já disse tudo que eu tinha para dizer nesse vídeo. Então o resto é reflexão e escolha pessoal tua. Quem quiser compartilhar a própria visão, a caixa de comentários está aqui aberta. E é isso, eu espero que esse vídeo ajude a abrir a cabeça de muita gente. A gente se vê no próximo vídeo.